Muito bem, queridos. Muito bom dia a todos vocês. Que a paz e a graça esteja com todos. Saúdo a todos com essa paz maravilhosa de Cristo Jesus na vida de cada um de nós. Estamos começando mais um encontro, mais uma jornada da madrugada com Deus. Hoje, 2 de dezembro, isso significa que nós estamos há um pouco mais de um mês do nosso encontro ali em Barra de Jacuípe, em janeiro, 17, 18 e 19 de janeiro, o encontro da madrugada com Deus, cheio do Espírito. Você está animado? Se não está, passa a ficar, viu? Porque está chegando a hora. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria, uma satisfação, um prazer estar aqui com vocês nessas manhãs de madrugada com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, buscar a promessa da chuva ser útil. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos. Eu quero convidar nesse momento para nos apresentar a Deus em oração, meu irmão Antônio, lá de Natal, Rio Grande do Norte. Bom dia, irmão Antônio. Abra o seu áudio. Bom dia, irmão Mauro. Bom dia, meu irmão. Como está a sua pessoa? Estou bem, graças a Deus. Muito bem. Melhor Rumo. agora, né? Junto com o nosso irmão. Maravilha. Apesar da distância, mas a Muito internet bem. nos. Nos aproxima, né? É, exatamente. Como é que está o clima aí em Natal? Tá bem? Tá quente, muito quente. Mas é na capital mesmo, não, né? Eu estou em Natal, Pronto, mas estou indo agora de manhã para o interior. Às 6 horas eu estou saindo. pronto. Quero convidá-lo, meu irmão Antônio, que nos apresente a Deus, nos consagraremos nesse momento de oração. Senhor, nosso Deus e Pai de bondade, obrigado, Senhor, por despertar nessa madrugada, Pai, para se reunir com nossos irmãos, Senhor, para que a tua palavra seja, Pai, citada, seja pregada e seja levada a muitos corações que ainda não te conhecem. Nós agradecemos, Senhor, nessa manhã, que seja um início de programação abençoada pelo teu poder. Isso nós te pedimos desde já e te agradecemos por Jesus. Amém. 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 Obrigado, meu irmão Antônio. Um abraço carinhoso, um bom retorno aí para Amém. sua cidade. Vamos louvar esse Deus. Quero cantar com você essa linda canção. Preste atenção. Já cantamos ele aqui em alguns momentos, mas vamos cantar hoje pela manhã, iniciando a nossa adoração a Deus. Vamos louvar o Senhor com alegria. Cante comigo, viu?
Que coisa linda, né? Que maravilha de canção. Salmo 142. Uma linda canção apresentada ao nosso Deus, pois ele é digno de ser louvado. Bendito seja o nome do nosso Deus para sempre. Nós queremos convidar alguns amigos para estar conosco em oração nesse momento, apresentando também a nossa súplica ao Senhor. Você que está aqui nos acompanhando, você vai ter a oportunidade agora de orar com alguém. Quero convidar minha irmã Elisama. Bom dia, Elisama. Você me ouve? Bom dia, irmão Mário. Bom dia, Elisama. Tudo bem, né? Tá tudo Tudo bem? bom, graças a Deus. Até aqui o senhor tem me ajudado. Como é que está a dona Cecília? Tá bem? Está dormindo, está bem. Graças a Deus. Dá um cheiro carinhoso, um abraço carinhoso em sua mamãe, viu? Diga que foi os irmãos à madrugada que deu Uhum. esse abraço para ela, esse cheiro. Como diziam, né? Um cheiro Ok. na bochecha. Quero convidar É. também a irmã Cris. Bom dia, Cris. Abra seu áudio. Bom dia. Eu vesti a camisa de trás para frente. Ninguém percebeu, não. Ok. É a idade, é a Essa idade. Cris. Quero convidar meu irmão Pedro. Bom dia, irmão Aí, tá Pedro. vendo? Abra seu áudio, por gentileza, irmão Pedro. Nossa, E meu. Bom Tá dia. aberto agora. Bom dia, irmão Pedro. Bom dia, irmã Bom Lúcia. dia, bom dia. Como está a senhora, irmã Lúcia? Está bem? Bom dia. É, bem, com dificuldade de audição, mas está indo. Mas está ouvindo a voz do Senhor, né? Direitinho? Está ouvindo menos. Está ouvindo menos, está falando menos. O senhor quer apanhar de manhã cedo? Muito bem, queridos. Quero convidar vocês a estar em oração conosco. Elisama, Cris, irmão Pedro. Elisama, interceda pela chuva cirúrgica, o batismo diário do Espírito Santo. Não apenas para esse grupo aqui, mas para todo o povo de Deus espalhado nesse mundo, Elisama, que está desejando ardentemente pela chuva cirúrgica, o batismo do Espírito Santo. Cris intercede pelos pedidos do varal, que são muitos ali apresentados, e o nosso irmão Pedro estará orando pelos nossos queridos pastores, com suas respectivas famílias. Ok, Elisama, pela ok, chuva ok. cirúrgica, Cris pelos pedidos do varal, irmão Pedro pelos pastores e suas famílias. Se você puder e quiser ficar de joelhos, fica à vontade, viu? Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Querido Deus e Pai, estamos aqui gratos, Senhor, nesta manhã, por tu ter nos acordado, Senhor, para juntos louvar o teu grande e excelso nome, Senhor. Neste momento, Senhor, venho te pedir, Senhor, possam dobrar o teu Santo Espírito, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, a vida do teu povo, Senhor, onde tiver um povo teu, Senhor, onde tiver reunido um povo, mesmo dormindo, Senhor, teu Santo Espírito possa estar ali, Senhor, reinando, acordando, despertando para louvar o teu nome, para estudar a tua palavra, Senhor. Batiza a tua igreja, Senhor, derrama a tua chuva, Senhor, Senhor, precisamos, somos carentes dela, Senhor, para podermos, Senhor, fazermos e ficar firmes ao teu lado até a volta de Cristo Jesus. Perdoa nossas faltas cometidas por pensamento, palavra, coração, temos misericórdia de nós, nos dá a tua paz, nos dá um dia de bênção, Senhor, nos dá uma semana, Senhor, que é uma semana desconhecida, mas sabemos que tu está conosco, Senhor. Obrigado por tudo, mais uma vez te peço, Senhor, derrama sobre nós teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em tua santa presença, em continuidade à oração da tua serva, Senhor, aqui estamos, ó Deus, dependente de ti. Quero te apresentar, ó Deus, o varal, o extenso varal de pedidos. São muitas necessidades antigas, atuais
e algumas que ainda nem chegaram até Ele, mas o Senhor nos conhece, sabe as nossas necessidades, dificuldades, lutas e perseguições. Por isso, ó Deus, aqui estamos rogando por cada um deles. De forma especial, ó Deus, aqueles que pedem pelos seus filhos, pela tua vida espiritual, pelo derramamento da chuva cerúlea, que são essenciais para a nossa caminhada. Fica com todos, ó Deus, responde, Senhor. E que sejamos felizes ao receber a tua resposta, que seja unicamente o teu querer em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Senhor. Continuando, nosso Deus maravilhoso Pai Celeste, imploramos que o Espírito nos ilumine a todos. Amém. De um modo especial, os pastores que têm grandes responsabilidades na tua santa causa. Foram chamados, eles aceitaram o desafio e encontram enorme dificuldade, Senhor. Alguns cuidam de 5, 6, 7 igrejas, até mais. Como é desafiador, Pai. Que o Senhor conceda a eles sabedoria, humildade, santificação, consagração, Pai. Amém. Para que o Espírito possa atuar nas suas mentes e eles se envolvam de fato e de verdade na tua santa causa a cumprir o seu dever ministerial. Capacita-os, Pai. Dá-lhes sabedoria, paciência e humildade, para que teu nome seja honrado e almas sejam tocadas pelo trabalho dos pastores, que têm grande dever e responsabilidade, Pai. Capacita-os para que teu nome seja honrado, que tua obra avance, alcançando corações, que os projetos missionários sejam alcançados, que tenhamos a alegria de ver almas preciosas descendo as águas batismais, e que seus projetos e missão sejam cumpridos segundo a tua vontade, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Abençoa a todos, Pai, a nós que os auxiliamos, que estejamos sempre dispostos, estejamos sempre prontos a colaborar com os nossos pastores, para que eles sintam, Senhor, a alegria de receber o que eles precisam, sentir-se apoiados, homenageados, queridos e amados, para a sua alegria, da sua família e para a honra e glória do teu santo nome. Nós os entregamos no teu altar, Senhor, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito obrigado, Elisama. Muito obrigado, irmã Cris. Nada. Muito obrigado, meu irmão Pedro. Dá um abraço carinhoso aí na nossa irmã Lúcia. Fica com Deus. Vamos louvar. Aliás, vamos entrar em sala simultânea agora, né? Pronto. Muito bem. Esse beijo aí foi da madrugada com Deus, viu? Pois sim. Um abraço, irmão Pedro. Deus abençoe vocês. Obrigado, irmão Mário. Prazer. É um prazer tê-lo sempre conosco aqui. Muito bem, vamos entrar em sala simultânea. Olha quem está aqui, meu amigo, meu querido amigo, amigão, viu? Esse é meu irmão em Cristo também, viu? Meu querido pastor Robson. Muito bom dia, pastor. Dá um bom dia para esse povo aí, pastor. Esse povo gosta de ouvir sua voz, viu? Travou a internet do pastor Robson. Mas vamos entrar agora em sala simultânea. Você terá 10 minutos para, junto com alguém, apresentar também a sua petição, tá bom? A partir de agora, vamos estar liberando a Pronto, sala. Mário. Pronto, meu pastor. Muito bom dia, pastor Robson. Bom dia, Mário. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. Amém. Como está a sua Estamos pessoa? Tá bem? Estamos aqui devagarzinho, mas sempre. Não, Teimando. não pode, não pode parar, né, pastor? Tá. Vamos lá, queridos. Vamos. Ok, meus queridos, estamos de volta. Muito bom esses 10 minutos, né? Dá para fazer muita coisa em 10 minutos. Só que não dá para fazer tudo que nós gostaríamos. Mas dá para aproveitar com muita qualidade 10 minutos em uma sala simultânea. Quero saudar aqui meu irmão Robson Azevedo. Muito bom dia, meu irmão Robson. Deus te abençoe. É uma alegria tê-lo aqui conosco.
mais uma vez, seja muito bem-vindo. Quero saudar também meu irmão Márcio Azevedo. Márcio, meu querido, dê notícia aí da Márcia, sua esposa. Bom dia, Márcio. Bom dia, a paz de Cristo. Márcia vai estar recebendo alta hoje, né? Amém. Mas está sob os cuidados médicos ainda. Estava na sala simultânea agora pedindo oração específica, né? E também peço a todos vocês que orem da seguinte maneira: se for alguma obra oferecida, entendeu? Contra a vida de Márcia, que seja quebrada em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu então ore especificamente por isso. Se foi alguma obra oferecida, algo que ela comeu, algo que alguém fez contra ela, que vocês orem para que Jesus quebre todo o mal. Em nome de Jesus. Independente do que tenha sido, Márcia, Deus está cuidando. Ele pode reverter, sim, essa situação. Estaremos, sim, em oração pela Márcia, para que Deus a restaure por completo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Ok, meu irmão. Beijo no coração de todos. Gostei do cavanhaque, viu, negão? Você tá parecendo Ed Murphy. Meu pastorzão Robson, é uma alegria tê-lo aqui conosco, pastor. O senhor está bem? Está me ouvindo? Estou bem, né? Que esteja bem, de ficar bom, bem enrolado. Estou aqui, estou bem, graças a Deus. Estou vivo. Estamos vivos, estamos aqui, né? O senhor está que nem Momento de Paulo, né? oração. Então, para que melhor? Prossigo para o Melhor alvo, que né? isso só no céu. É isso aí. Estamos aí, estamos na luta. Muito bom. Amém, pastor Rob. Louvado seja Deus. E hoje nós nos Eu estou deparamos. vendo aqui um amigo Sim, que não vi há algum tempo, o irmão Eliel, que está por aí, né? Olha aí. Eliel aparece aqui de vez em quando, viu? Ele já teve aqui alguns momentos Muito que o senhor bem. não estava Vamos aqui, ver. mas o Eliel tem aparecido constantemente aqui conosco. É uma alegria tê-lo aqui sempre, né? É uma alegria tê-lo Ah, conosco nas madrugadas. Muito bem, querido. Você sabe, nós estamos fazendo Reavivados. Eu quero convidá-los a você abrir sua Bíblia. E nós estamos num dos livros mais importantes do Novo Testamento, que é o livro de Romanos. Romanos. E hoje nos deparamos com o capítulo 8. Aqui tem muitos textos conhecidos, né, Pastor Robson? Começando pelo verso 1. e é um dos principais capítulos do livro também, né? Exatamente, é um dos principais Interessante, capítulos. estou terminando já o ano bíblico, né? Estamos no último mês aí. Estou lendo O Grande Conflito, juntamente com o ano bíblico, com o Espírito de Profecia, e eu estou exatamente estudando esses dias a fase do protestantismo, né? A reforma protestante do século XVI. E na reforma protestante do século XVI, o livro de Romanos foi importantíssimo para Martinho Lutero, né? E para os reformadores daquela época, na descoberta da verdade, a justificação pela fé. Então, o livro de Romanos é realmente muito interessante, né? Muito interessante. O capítulo 8, só que ele é muito grande, é um Ele é capítulo com grande, é. muita coisa, É, tem muito conteúdo para pouco tempo aqui. é verdade. E nesse capítulo ele tem alguns tópicos, né? Nenhuma condenação, né? O pendor do espírito, filhos e herdeiros, né? O sofrimento do presente. Aqui tem muito texto conhecido que nós usamos muitas vezes, né? O que me chama a atenção aqui, Pastor Robson e demais irmãos, você que está querendo dar sua participação, levante a mão, né? Se alguém vê, alguém leva, Pastor Robson, Márcio Robson também, se vê aí, alguém levantando a mão, sinaliza que a gente libera o áudio. Mas o que me chama a atenção, Pastor Robson, o capítulo ele é maravilhoso. Eu tenho aqui vários textos grifados, não é? Veja, Paulo aqui apresenta a nossa adoção por Deus, né? É uma das mais lindas, mais belas realidades do Evangelho de Cristo. Essa adoção, ela confere aos cristãos, né, Pastor Robson, não apenas uma nova identidade, mas também uma herança maravilhosa, gloriosa. Em Cristo, É né, o que é diz Paulo. interessante, Mário, Sim, pastor. chamar a atenção, porque nós precisamos ser adotados, né? Sim, Nós não somos filhos de Deus automaticamente,
Aí está o problema, né? Por causa do pecado, nós nascemos separados dele, né? Por isso precisamos ser adotados de volta à família, né? Porque o homem já nasce separado de Deus por causa do pecado, né? Então, o pecado nos separa de Deus. Quando você já nasce sob condenação. Mas Paulo está dizendo aqui no primeiro verso do capítulo 8 que não há nenhuma condenação. Mas para quem não há condenação? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a única maneira de escaparmos da condenação que o pecado traz à humanidade é estar em Jesus Cristo. Paulo vai fazer aqui na parte de introdução do capítulo a questão da lei do Espírito e a lei do pecado, né? Então, é interessante, muita gente faz uma confusão tremenda com esse negócio aqui. Não é? Quando Paulo diz que a lei do Espírito nos livrou da lei do pecado e da morte, né? As pessoas acham que quando você aceitou Jesus, então você foi salvo pela graça. Isso te livra da obrigatoriedade de obedecer a Deus, de ser fiel à lei, não é? De obedecer aos mandamentos. Mas não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é que é impossível para nós, como pecadores, com natureza caída, obedecer, nos submetermos à lei de Deus. É impossível para o homem. Entretanto, quando o Espírito Santo entra na sua vida, é exatamente o que ele faz. O Espírito Santo te leva a uma vida de fidelidade, de obediência e santificação. Não é? É o contrário do que as pessoas pensam. Não é que o Espírito Santo te libera de guardar a lei. Não, é o contrário. O Espírito Santo te leva agora a uma vida de fidelidade, de obediência. Não é? Leva você a viver uma nova vida. Não é? E é interessante porque, para que isso acontecesse, para que nós pudéssemos retomar essa capacidade, foi necessário que Jesus viesse. E aí ele diz aqui que Deus fez isso, né, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e aí essa expressão é importante. Ou seja, Jesus não veio com a tendência natural para o pecado como nós. Ok? Ele era semelhante a nós, não igual a nós. Não é igual. Jesus Isso. não nasceu com nenhuma propensão para o pecado. Ok? Então nós precisamos entender isso. Ele não era igual a nós. Nós temos propensão para pecar. Jesus não tinha. Nós temos desejo de pecado. Jesus não tinha. Ok? Ele enfrentou a batalha contra o pecado com uma natureza semelhante à que Adão tinha antes de pecar. Uma natureza que não tinha tendência natural para o pecado, assim como nós temos, né? Por isso que ele diz aqui, em semelhança à carne pecaminosa, tá certo? E ele condenou na carne o pecado. Então, Jesus paga o preço do pecado na própria carne, não é? Para que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque aqueles que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Pois o pendor da carne dá para a morte. Então, aqueles que continuam numa vida segundo a natureza carnal, dando rédeas soltas para os desejos, prazeres, né, do pecado, esses estão caminhando para a morte, se inclinando para as coisas da carne, né? Então isso dá para a morte. Mas aquele que vai pelo pendor do Espírito, ou seja, aquele que deixa de ser controlado pela sua natureza pecaminosa, carnal, e passa agora a ser controlado pelo Espírito Santo, passa a ter a presença do Espírito na sua vida, esse dá para a vida. O pendor, por quê? Porque o pendor da carne é inimizade contra Deus. Por que ele é inimizade contra Deus? Olha que coisa interessante que Paulo fala. Que o pendor da carne é inimizade contra Deus porque ele não está sujeito à lei de Deus. Porque a carne não está sujeita à lei de Deus, ela não obedece. A carne quer viver do jeito dela, quer fazer o que dá na telha, o que tem vontade, satisfazer os seus desejos, os seus prazeres. Não é? E não pode, por quê? Porque ela não tem essa capacidade. Portanto, os que estão na carne, aqueles que vivem para satisfazer os desejos da carne, não podem agradar a Deus. E Paulo falando então aos crentes de Roma, ele diz, mas vocês não estão mais na carne. Vocês já mudaram de vida, vocês aceitaram Jesus.
se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha a condição, né? Quem são aqueles que são de Cristo? São aqueles que têm o Espírito de Cristo. E ele vai dizer lá no verso 14, né, que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Estes são filhos de Deus. Não é? Então, essa primeira parte é muito interessante. E ela diz que se Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto. Ou seja, nós, quando aceitamos a Jesus Cristo, morremos com ele no Calvário. Amém. Ok? E renascemos para andar em novidade de vida. Né? E aí ele diz, por isso, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Né? Então nós temos uma nova vida, ressuscitamos com Cristo também, né? Assim como morremos com ele. Então aqui fala da vida no Espírito. Daí a importância, irmão, de continuarmos vivendo no Espírito. A importância de permitirmos que o Espírito continue conduzindo a nossa vida. Não é? Porque somente aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, diz o verso 14. Diga, Márcio. Não recebemos o espírito de escravidão, aí está falando da escravidão do pecado, não é? Mas o de liberdade em Jesus Cristo. Então, não precisamos estar nos esforçando para cumprir os mandamentos em nossa própria força, não é? Querendo ser justificado por nossas próprias obras. Por quê? Porque Jesus já fez o que tinha que ser feito. Hoje é pela fé e na comunhão com Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que vivemos uma vida de liberdade. Liberdade para quê? Para pecar? Não. Liberdade para obedecer a Deus, para servir ao Senhor. Não é? Liberdade para viver uma vida em Cristo, para escolher Jesus e viver com Ele, né? Sendo, de fato, co-herdeiros com Jesus, da graça de Deus. Né? E ele diz, se com Ele sofremos, claro, todo aquele que procura viver uma vida piedosa em Cristo, de obediência, será perseguido. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Pastor Robson, o Márcio pediu a palavra aqui. Pois não, Márcio? Sim. É uma luta constante, né, pastor? Muitas pessoas se enganam e pensam, porque aceitaram a Cristo, essa lei é destruída em nossa vida, né? A lei do pecado, ela continua reinando, né? Continua reinando em nós, infelizmente. Até Cristo voltar, a gente vai continuar nessa batalha, nessa luta contra essa natureza miserável que é a natureza do pecado, né? Mas é como está escrito, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Lembrando que esta obra de libertação da escravidão do pecado não é nossa, né? Por isso Paulo fala da vida no Espírito. Então nós temos que andar, porque essa é obra do Espírito Santo. Não é o seu esforço. O problema das pessoas é que elas pensam, não, eu tenho que guardar os mandamentos, eu tenho que me esforçar para guardar. Não, você não tem que se esforçar para guardar mandamentos. Você não tem que se esforçar para guardar a lei de Deus. O que tem que se esforçar é para estar perto de Jesus. Maravilha. A nossa atitude é de entrega. A gente só permite que o Espírito Santo faça. Então, a nossa parte é buscar o Espírito Santo para que ele esteja verdadeiramente habitando em nós. Se o Espírito habita em nós, quem conduz é ele. Eu estava, pastor Robson... Isso é obra do Espírito, não é a minha obra. Por que é que as pessoas acham difícil guardar os mandamentos de Deus? Porque elas querem guardar em si mesmas, pela sua própria força. Aí é impossível. É impossível. Aqui diz o que era impossível à carne, Deus fez enviando o seu Filho. Ou seja, é impossível para você guardar os mandamentos, é impossível você obedecer a Deus, é impossível você ser fiel. Então, o que você tem que fazer? Se render. Pastor Robson, eu preguei a semana passada justamente sobre essa questão de obediência. E eu fiz um questionamento, depois eu falei assim, poxa, eu tenho que parar para fazer esses questionamentos, porque alguns irmãos não conseguem entender e criam confusão danada. Eu falei durante o sermão de que eu falei assim, se você crê que você vai ser salvo porque obedece os mandamentos, você está perdido. Pastor, isso trouxe uma comoção. Alguns irmãos não entenderam. Eu
pela graça de Deus, a gente conseguiu depois explicar, porque não existe salvação na obediência à lei de Deus. Nunca houve, irmãos. Essa obediência é resultado de uma vida de quem está salvo em Cristo. Porque é o Espírito Santo que faz isso em nós, irmãos. Eu falei isso que o senhor acabou de falar, pastor. Nós não temos forças para obedecer. Nós não temos condições. É o Espírito que mortifica a carne e nos habilita a isso. Porque pelo esforço nosso, nossa, se for por isso, eu estou perdido, pastor. Eu estou perdido, porque até para guardar o sábado eu tenho dificuldade. Percebe? Então não existe salvação na lei, nunca houve. E outra coisa, pastor Robson e demais irmãos, se de fato Cristo tivesse anulado a obediência à lei, Paulo teria dito isso, ou o próprio Cristo teria dito isso. Mas não tem isso na Bíblia, nunca houve. Paulo diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de forma alguma. Antes confirmamos a lei. Então, a lei já estabelece isso. A diferença não está na questão de se é para guardar ou não é. A questão é como é que vamos fazer. Não é? É em nossa própria força, como queriam os judeus, não é? Ser salvo pelas suas próprias obras, ou é pelo Espírito Santo nos conduzindo quando nos entregamos inteiramente a Ele. Né? Muito bem. Avançando aqui no texto, aqui fala sobre os sofrimentos, né? Então, veja, todos aqueles que estamos vivendo nessa expectativa aí, não é? Aqui diz que nós aguardamos a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação do Filho de Deus. Aguarda o momento, não é, da restauração de todas as coisas. Não é? E diz aqui que a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, e nós lembramos da maldição, por causa do pecado, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Não é? Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Nós estamos falando aqui das consequências do pecado. Né? Então, toda a criação sofre, embora o homem tenha pecado. Não é? Mas tudo foi feito por causa dele aqui. Então, toda a criação, a natureza, tudo sofre as consequências do pecado, aguardando o momento da libertação. E quando será o momento da libertação? É o momento da volta de Jesus, quando ele vem para restaurar todas as coisas, inclusive restaurar o ser humano, né? E aí nós aguardamos esse momento. E enquanto aguardamos, diz aqui que é com sofrimento. Claro, se você está no mundo de pecado, como é que a gente quer viver bem no mundo de pecado, irmão? Nós vamos ter momentos agradáveis, vamos ter coisas boas, vai ter, mas o quinhão reservado no mundo de pecado, o mundo que está sob a égide do maligno, é o quê? É sofrimento. No mundo tereis aflições. Então a gente vai ter essas dificuldades aqui, ok? Mas ele diz aqui que é na esperança que fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então veja, a nossa esperança não está nas coisas visíveis, nas coisas desta vida, não na política, não nos movimentos sociais, não nos doutores. Não, a nossa esperança está em Deus, em coisas que nós não conseguimos ver. Estão nas coisas eternas que o Senhor preparou para os seus filhos, que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, mas que estão lá preparadas para nós. A nossa esperança tem que estar naquilo que Deus fez e não naquilo que nós podemos fazer, não naquilo que o homem pode fazer. A esperança está nele, ok? Amém. Louvado seja Deus. Uma outra coisa, pastor, que eu sei que o senhor já vai entrar aí, e algumas pessoas fazem uma confusão danada também sobre essa questão do gemido inexprimíveis do Espírito Santo. Eu não vou citar nomes por questões éticas, porque não se trata disso, mas eu tenho no meu ambiente de trabalho amigos, pessoas bem sinceras, que são cristãos, né, de outras denominações, e em alguns momentos lá nós temos, não é, momentos de orações ali, né, principalmente pela parte da manhã, antes de começar os trabalhos. E alguns deles, pastor, quando estão em oração, nossa, é uma agonia, eles gemem, eles se contorcem. E eu fui conversar com ele sobre isso, ele disse que é o Espírito que geme como gemidos. Eu fui tentar explicar para eles, mas não entra na cabeça desse povo. O verso diz assim também: o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém.
Eu perguntei, você acha mesmo que o meu e o seu gemido vai impressionar o Espírito Santo em quê? Esse gemido aqui, pastor, explique para nós o que significa Não, esses. quem geme é o Espírito, aquele que é o Espírito Santo que intercede por nós. É o Espírito Santo quem vai diante de Deus e apresenta as nossas orações nos Apresenta. moldes, não é? Nos moldes para a divindade, não é? Porque nós não sabemos orar como convém, É, então o Espírito ele molda nossas orações e apresenta ao Pai, ok? O Espírito Santo é o nosso mediador, né? Intercessor. Ele é que está intercedendo por nós aqui. Ele intercede junto ao homem em favor de Deus e junto a Deus em favor do ser humano, né? Ele é o nosso auxiliador aqui. Então ele intercede por nós. Não é você que vai gemer com palavras inexprimíveis, não tem nada a ver. falando um bocado de coisa que ninguém entende nada. Não é disso que está se falando, né? É a intercessão do Espírito Santo. Agora sim, à medida que desenvolvemos intimidade com o Espírito Santo nos guiará em nossas orações. Aí sim, não é? Mas não com um gemido, com um grito, com essas coisas, né? Mas nos levando a expressar de maneira franca, não é? De maneira transparente, aquilo que está em nosso coração, né? Então, o Espírito Santo, na medida que você vai tendo intimidade com ele, ele vai te inspirando né, te iluminando nas orações, para que você use as palavras corretas, que você Isso. use a expressão certa na conversa com Deus. Nós estamos falando de um Deus inteligente, nós estamos falando de... Então, não existe, claro que existe o clamor, existe a súplica, né, a agonia daqueles que estão sofrendo por causa do pecado, né? Mas não é coisa de para espantar, de assombrar, né? Aquelas maluquices que muitas vezes a gente vê, infelizmente, em alguns movimentos religiosos, né? Coisas que você fica escandalizado, não é? Que escandaliza aqueles que estão próximos vendo. Então não é isso que está se falando aqui. Fala do Espírito interceder por nós de sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, ou seja, ele está falando coisas que às vezes você não consegue exprimir, né? Expressar, né? Porque é o Espírito Santo que está intercedendo. Ele é que sabe a maneira como essa oração pode ser apresentada a Deus, ok? Nós não sabemos, né? Então, por isso, nós precisamos do Espírito Santo, né? E ele diz aqui que é segundo a vontade de Deus, ele intercede pelos santos. Então, o Espírito Santo, ele intercede por nós, apresentando, assim como nós, como no Velho Testamento, o povo levava as suas ofertas, petições, para que o sacerdote pudesse interceder, oferecer, né? Nós também, hoje, pedimos a inspiração do Espírito Santo, para que possamos oferecer as nossas orações, a nossa gratidão a Deus, de acordo com a vontade dele, e não com a nossa maneira, né? Então, o Espírito Santo é aquele que vai apresentar a Deus, cada um de nós aí em nossos momentos, né? Por isso, sempre devemos buscar a presença do Espírito Santo em nossos momentos de oração, né, de estudo da palavra, porque ele é quem é o nosso ajudador, né? É o paracleto, aquele que vem para estar perto de nós, para nos orientar, né? Amém. Louvado seja Deus. E aqui entra uma questão polêmica, né, pastor Robson, nesse capítulo, já no final, aqui, o tempo já não nos permite, essa questão de predestinação, como muitos aí têm ensinado. É, Pois não, mas pastor? aqui é interessante, né? Eu queria só sublinhar aqui o texto, meu texto preferido das Escrituras, que é esse aqui, Romanos 8:28. Esse é um texto que a gente precisa de aprender a viver de acordo com o que ele diz. A gente vai viver tranquilo, sempre confiante, né? Diz aqui que sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se todas as coisas cooperam para o bem, aqui não diz coisas boas ou coisas ruins, não, diz todas as Todas. coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, Deus, ele usa todas as coisas que acontecem em nossa vida, que ele permite que aconteçam, que nós provocamos, todas as coisas Deus, ele usa para o nosso bem. Então, há coisas que acontecem na nossa vida que, à primeira vista, são más. E há coisas que o diabo tenta fazer conosco que são coisas ruins, de fato. Ele quer nos destruir, ele nos persegue, ele nos maltrata. Mas Deus usa todas as coisas que acontecem em nossa vida para o nosso bem.
ok? Deus tem a capacidade de transformar maldição em bênção. Então, aquilo que muitas vezes acontece na sua vida, que é ruim, que parece ser trágico, terrível, tenha paciência. Confie no Senhor. Deixe nas mãos de Deus. Porque Deus, ele usa todas as coisas para o seu bem, para o meu bem. E não é fácil você lidar com isso, né? Às vezes acontece coisa que você fica olhando assim, mas meu Deus, o que é que vai ter de bom nisso aqui? Mas Deus tem essa capacidade, né? Deus é Deus. E ele vai usar todas as coisas o nosso, para o nosso bem, né? Louvado seja Agora, nessa Deus. questão aqui, quando ele fala, né, que aqueles que ele conheceu, ele também predestinou, mas predestinou para quê? Aqui a predestinação não é para salvação, né? Ele predestinou para serem semelhantes ao seu filho, não é? Não é disso que ele fala aí? Também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, né? Então a predestinação de Deus é para que todos nós sejamos semelhantes a Cristo. E é fato, Deus deseja que todos nós sejamos semelhantes a Jesus, não é? Todos nós somos predestinados para a salvação, ok? Agora, é claro que isso não depende apenas de Deus. Por quê? Porque ele nos deu livre arbítrio, liberdade de escolha, né? Deus deseja que todos os homens sejam salvos, diz o apóstolo Paulo lá em Timóteo. Deus deseja que todos os homens sejam salvos, mas nem todos serão. Por quê? Por causa da escolha que fazemos, né? Então, não existe predestinação no sentido que muita gente fala, né? Assim, ó, se Deus já predestinou você para ser salvo, não tem como você se perder. E se Deus predestinou você para ser perdido, não tem como você se salvar. Então, nós não cremos nesse tipo de predestinação, até porque a Bíblia, vários textos bíblicos mostram que isso não é verdade. Porque se Deus deseja que todos os homens sejam salvos, como é que ele predestinou alguns para se perder? Não tem lógica, não é? E se Deus já predestinou pessoas que não podem mudar de atitude, então o evangelho todo não faz sentido. Toda a palavra de Deus está comprometida, né? Por quê? Porque se Deus disse, Deus amou o mundo de tal maneira, Jesus disse, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê, né? Mas se as pessoas não têm como crer, porque Deus já predestinou para elas não crer, então Faz sentido, né, não pastor? faz sentido, Não faz entendeu? sentido nenhum. Ou há liberdade, ou não há liberdade. Ou nós temos livre-arbítrio, ou nós não temos livre-arbítrio. Se nós cremos que temos, e a Bíblia deixa claro que temos, eis que vos proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Ou seja, se Deus diz para você escolher, você não pode escolher, que Deus é esse? É uma Não é? interpretação muito equivocada, errada. Então, alguns textos parece que é assim, parece. Mas quando você olha o todo, você percebe que não pode ser assim. Até porque, se você conhece o caráter de Deus, como ele se revela na Escritura, você não pode acreditar que Deus predestinou filhos para a perdição e filhos para a destruição, né? Apesar que Paulo ele usa essa questão do vaso de honra e o vaso para a desonra. Só que nós sabemos que Deus fala, ali ele está falando da presciência de Deus, ou seja, Deus já sabe quem vai escolher salvação e quem vai escolher perdição. Deus sabe disso. Quando Deus fala aqui, quando Jesus fala que eu não escolhi a vocês no número de 12, mas um de vós é o diabo, de quem ele estava falando? De Judas. Mas é porque Deus predestinou Judas para ser o traidor? Não. Mas Deus já sabia que ele seria. Jesus já sabia que ele seria. Entendeu? Mas Judas teve as mesmas oportunidades que os outros tiveram. Lembrando que todos eles negaram a Jesus inicialmente. Todos eles o abandonaram. Mas depois eles se arrependeram e voltaram. E Judas não se arrependeu, não voltou. Mas foi escolha dele. Ele teve todas as oportunidades que os outros discípulos tiveram, não é? Assim, todos nós teremos oportunidade de salvação. E faremos as nossas escolhas. E dessas escolhas virá o resultado do que vai acontecer conosco, não é?
Mas o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Esse é o desejo de Deus. Jesus morreu para que todos sejam salvos. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é? Então, veja, a oferta do Evangelho é uma oferta universal. É para todo mundo. Agora será beneficiado com essa salvação aqueles que aceitarem, aqueles que realmente, né, quiserem. Ok? Ok, maravilha, pastor Robson. Essa questão, ela demanda mais tempo, mas deixou bem claro que não existe essa questão. Como é que pode um Deus que me ama, que nos ama, não é? Fazer alguns para serem salvos e outros para serem perdidos? Onde está o livre-arbítrio? Não existe. Olha, Esse Deus eu não há um conheço, texto não. na Bíblia que diz assim: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então, veja, se nós que somos seres humanos pecadores e maus, não queremos o mal para os nossos filhos, não é? Como é que Deus ia querer isso? É, exatamente. É tanta argumentação, Muito bem. são tantos A última textos que parte, deixam claro isso, né, pastor? Que só se confunde quem quiser mesmo. exatamente. A última parte do capítulo fala sobre, não é, exatamente esse amor de Deus por nós, dizendo que nada pode nos separar dele. Não é? Olha, que coisa bonita. Não é? Se nada pode nos separar do amor de Deus, como podemos acreditar que Deus vai nos destruir? Não é? Não, Deus quer nos salvar. Ele respeitará as decisões que tomamos. Não é? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, olha aí, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Dependência de Deus, irmãos. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. O que pode nos separar do amor de Cristo? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio Amém. daquele que nos amou. Amém. Que coisa Porque eu estou linda. bem certo, diz o apóstolo Paulo, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada Aleluia. pode nos separar do amor de Deus, a não ser nós mesmos. Né? Nada, nenhum poder, nenhuma força pode separar você do amor de Deus. Deus nunca vai deixar de amar você. Nunca. Né? Nunca. E eu gosto, tem um livro que eu li, o autor diz assim, olha, não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos, mas também não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. Não é? Ele já te ama Maravilha. completamente. Não é? A nossa esperança está fundamentada nesse amor incrível. É. E outra coisa, lembrando que ele não nos ama por nossa causa. Ele nos ama porque ele é amor. Porque ele é amor. Ele não tem, né, pastor? Ele é. Ele é. Exatamente. Louvado Louvado seja seja Deus por Deus. isso. Deus seja louvado. Que maravilha, pastor. É um capítulo que deveria ter um pouco mais de tempo, porque ele é muito rico. O Senhor, É, alguns textos aí que o senhor citou, pastor Robson, eu tenho aqui sublinhado ele, o verso 1, né, o verso 11, né, o verso 14, o verso 24, 25, eu sublinhei, o verso 28, com certeza, né, não esse Romanos é muito prático. é maravilhoso, pastor. A Então gente. Pois não, pastor, conclua. nós precisamos deixar que o Espírito Santo faça essa obra em nossa vida, né? E ter essa certeza. Olha, isso aqui é muito importante, irmãos. Diante de tudo que a gente enfrenta nesse mundo, você ter certeza do amor de Deus na sua vida é a coisa mais importante. Amém. Entendeu? Amém. Porque se ele ama, ele cuida.
Aí você vai ter as lutas, dificuldade, mas aí você acaba, não, Senhor, estou em tuas mãos. E aí o Senhor apazigua o teu coração diante da dificuldade da luta da vida, né? Esse é o conforto que a gente tem nos momentos de prova, principalmente, né? Quando a gente enfrenta as nossas lutas aí, nas madrugadas aí, essa madrugada eu estava aqui conversando, e aí você fica aflito com algumas coisas que acontecem e tal, depois diz, não, Senhor, só está nas tuas mãos, continua cuidando de mim, né? E aí o coração se aquieta e você toca a vida e vai para frente, entendeu? E se não fosse isso, a gente estava desesperado, agoniado, né? Eu estava conversando aqui com Deus sobre alguns problemas que enfrentamos do céu. É muita coisa ao mesmo tempo. Às vezes você está sufocado, né? É tanto é de um lado, é de outro, papa, é vida física, espiritual, relacional, financeira, é tanto problema, vem tudo de uma vez, às vezes acumula assim, pá, parece que você vai ser esmagado, né? Essa é a Aquela angústia no sensação. coração, aquela coisa. Aí quando você vai para o Senhor conversar com Ele e tal, você começa a contar suas lutas e conversando com Ele, daqui a pouco, aí o coração se acalma. Aí você diz, Senhor, está nas tuas mãos, vamos para frente e toca o barco e vai embora. Entendeu? É É isso aí. verdade. Eu tava fazendo meus questionamentos com Deus também, pastor. Às vezes eu fico assim, que nem o senhor, pastor. Fico, tentando assimilar, entender. E aí eu fiz um questionamento para Deus e o pastor Robson, o Espírito Santo me fez lembrar de um texto de Atos, quando ele diz Pois é, assim: é bem assim. não veio sobre você tentações, dificuldades, situações que você não possa suportar. E ele me convidou a ser resiliente. E eu calei, pastor, não falei Então, mais nada. Diga essa aí, é, então me ajude, porque não é fácil. essa é a experiência de todos nós, né? Todos nós, em algum momento, temos esses. Ainda bem, né? Que nós temos Ainda um Deus bem. assim. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe para que possamos confiar na palavra. Não é? Se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? É Nunca se esqueça, verdade. nada pode separar você do amor de Deus. E se você está rendido aí ao Espírito Santo, ele vai conduzir a sua vida, vai passar as tribulações, as turbulências, mas no final seremos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Deus nos Amém. abençoe. Amém. Nós vamos encerrar cantando essa linda canção de Fernando Iglesias, bem antiga, viu? Mas tem tudo a ver com o que nós meditamos aqui nesta manhã. Vamos encerrar com essa canção e retornaremos com a oração final. Vamos louvar. Quando estou cansado e em meio à sombra estou, o coração ferido, ou perseguido sou. Jesus é meu amparo, amigo na aflição. Os seus olhos me contemplam e Ele dá-me proteção. Os seus olhos me contemplam e Ele dá-me proteção. Feliz e muito alegre, cantando eu estarei. Protege as aves, cuidará também de mim. Quando eu sou tentado na escuridão da dor,
Salvador, eu volto sem receio ao meu bom Salvador, pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Feliz e muito alegre, cantando eu estarei, pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Há um Deus no céu cuidando de você, queridos. Tem essa certeza, essa garantia, essa segurança. Não temos respostas para todas as perguntas, mas nós temos a certeza que Deus está cuidando de cada um de nós. Seja qual for a sua dor, seja qual for a sua dificuldade, seja qual for a sua limitação, você foi adotado, você foi comprado, você foi adquirido por Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Você é a maior preciosidade que Deus tem nessa terra, é você. Somos nós, os seus filhos. Lembre-se disso, queridos. Deus está cuidando de cada um de nós. Que a paz e a graça do nosso Deus inunda a sua vida. Lembre-se, eu estou orando por você. Você ora por mim e esse Deus que nos ama tanto continuará cuidando de cada um de nós. Pastor Robson, mais uma vez, muito obrigado, pastor, por ter nos ajudado a compreender temas tão bonitos como esse de Romanos 8. É um dos meus preferidos, viu, pastor? Eu gosto muito do capítulo 8. Eu tenho lido muito o capítulo 8, pastor. Muitas vezes o mesmo verso eu aprendo tanta coisa boa e hoje eu aprendi mais coisas boas nesse capítulo maravilhoso. Muito obrigado, meu amigo, meu querido. O senhor sabe que eu tenho um carinho muito grande pela sua pessoa. Amo de paixão a sua pessoa. Diga à irmã Gerada para não ficar com ciúme, não. Um abraço, meu pastor. Deus te A abençoe. recíproca é verdadeira, você também é do Amém. coração. Você Você sabe sabe disso. disso, você sabe disso, pastor. O senhor, pastor, é um especial demais para a gente. É o pastor da madrugada e eu tenho um carinho muito grande. Muito Louvado seja obrigado, Deus. pastor. O privilégio é meu. Apresente-nos nesse momento de oração, meu querido. Vamos orar. Paizinho querido, que bom por estarmos aqui juntos mais uma madrugada com o Senhor e uns com os outros para orarmos juntos, para aprendermos juntos, para continuarmos em nossa jornada na direção do céu. Nos entregamos mais uma vez em tuas mãos. Colocamos sob teus cuidados o nosso dia, as atividades que teremos hoje, que todas as coisas, de fato, nós possamos crer, cooperem para o nosso bem. Possamos cada dia crescer na graça e no conhecimento de Jesus e num relacionamento de amor contigo, de maneira tal que sejamos completamente guiados pelo teu Espírito, para que o teu nome seja honrado em nossa vida. Amém. Abençoa o nosso dia, abençoa a nossa família, abençoa cada pessoa que amamos e nos use para espalhar as boas novas de salvação e a certeza do grande amor de Deus por cada um dos seus filhinhos. E assim possamos escolher estar sempre contigo, até que Jesus volte e nos leve para estar face a face com o Senhor. Dá-nos a tua bênção para esse dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem todos na paz e na graça. Deus abençoe. A gente se vê na próxima quarta-feira em mais um encontro da madrugada com Deus. Um grande abraço carinhoso. A gente se vê quarta-feira.